E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 1, do capítulo 2. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na perspectiva de Ainz. Enquanto Ainz observava os interiores de várias salas, ele encontrou um lugar que parecia com os túneis, pelos quais ele e os outros haviam passado antes. Poderia este edifício ser um posto de controle ou base de algum tipo. Talvez fosse para impedir que o inimigo viesse das profundezas desse túnel. Isso significa que o túnel leva a outro lugar. Uma rápida pesquisa no interior do edifício não revelou nenhum traço do inimigo. Ele rapidamente resumiu o estado do interior da edificação e depois deixou Aura entrar a fim de verificar se as pegadas terminavam dentro daquele túnel. Depois disso, Ainz, Shout e Arizemberu seguiram. Ele deixou as feras mágicas e os undeads esperando do lado de fora, para o caso os Hanzos retornarem nesse meio tempo. Enquanto seguiam atrás de Aura, Ainz sussurrou para Zemberu. O que você sabe sobre este edifício? Zemberu falou. Desculpe, Vossa Majestade, mas eu não sei muito. Tudo que sei é que o gigantesco edifício que nosso grupo viu agora há pouco, o que fica na frente da edificação onde pegamos a trilha das pegadas, aparentemente foi usado para tarefas administrativas. Além disso, os outros grandes edifícios que vislumbramos de tempos em tempos costumavam abrigar tavernas ou ferreiros e afins. Até mesmo os chefes do Advs, não seus responsáveis, não vivem em grandes casas. Eu não sei o motivo disso, concluiu Zemberu. Nesse momento, Aura parou na entrada do túnel. Aura falou. As pegadas vieram daqui. Vamos continuar. Ainz ficou brevemente frustrado pela pergunta de Aura, mas logo passou. Ainz falou. Não vamos. Há outros lugares para investigar na cidade. Nós vamos deixar este lugar para depois. Além disso, seria melhor ter os Hanzos por perto. Pode-se dizer também que os túneis eram muito extensos, considerando que os Hanzos ainda não haviam retornado. Depois que eles voltaram para fora, Ainz lançou uma mensagem para falar com o líder dos Hanzos. Ainz falou. Qual é o problema, Hanzos? Não encontraram nada ainda. O Hanzo líder falou. Nossas mais profundas desculpas por demorar tanto tempo. Porém, por favor, nos perdoe. Embora tenhamos demorado algum tempo, finalmente encontramos o rastro da presença de alguém. Ainz falou. O que, mesmo? Você descobriu alguma evidência sobre o desaparecimento dos Dwarfs? O Hanzo líder falou. Esta não é uma evidência adequada, mas parece haver algo. Um som vindo das profundezas deste túnel. Ainz falou. Não é um som natural, então, isso significa. O Hanzo líder falou. De fato, parece que alguém está cavando uma veia de minério. O que deveríamos fazer? Seria melhor se saíssemos para investigar. Ainz falou. Não esqueça. Antes de fazer isso, leve-nos até lá. Nossa localização atual é. Pensando bem, ele provavelmente não poderia passar a mensagem claramente, usando apenas a fala. Ainz falou. Ah, sim, vamos usar uma tocha como um sinal. O Hanzo líder falou. Entendido. Depois de terminar a mensagem, Ainz pegou uma tocha. Era do tipo que acendia automaticamente, e ele entregou a um dos undeads, esperando nas proximidades. A criatura undead acenou de um lado para o outro, sinalizando para os Hanzos, cuja localização era desconhecida. Claro, isso não era uma tocha comum. Era um artefato vendido em lojas. Ele fazia o dobro do dano, se comparado a tochas normais, isso quando pressionadas contra os corpos de monstros do tipo slime. Isso foi um certo desperdício, mas Ainz não tinha nenhuma tocha comum com ele. A tocha parecia queimar uma faixa de luz vermelha na visão de Ainz, até finalmente os Hanzos aparecerem diante dele. O Hanzo líder falou. Perdoe nosso atraso, mestre. Ainz falou. Dispense com as formalidades, tempo é dinheiro. Leve-nos até lá, imediatamente. O Hanzo líder falou. Entendido. Ainz montou em cima de uma fera mágica e seguiu atrás dos ninjas que estavam correndo. Eventualmente, eles passaram diante de uma edificação parecida com o que encontraram enquanto seguiam as pegadas. Os Hanzos pararam aqui, então, esse provavelmente era o destino final.
Depois de sair de sua fera, Ainz ouviu a explicação dos Hanzos sobre a situação. Há um túnel escondido dentro dessa edificação. A entidade em questão está dentro daquele túnel. Aura falou. Ainz-sama, há um novo conjunto de pegadas aqui. Não parece que saiu do túnel, e elas só levam para dentro. A pessoa que os fez usava botas, e, dado o seu tamanho, eu estimo que tenha, mais ou menos, a altura de Shaltiar. Além disso, há apenas um deles. Ainz acenou para a Aura, que estava olhando para o chão, em frente à edificação. Ainz falou. Vamos tentar começar com um diálogo amigável com essa pessoa. Mesmo se eles atacarem, vocês só podem se defender. Sob nenhuma circunstância, devemos dar o primeiro passo. Entenderam? Para evitar alarmar a outra parte, Aura tentará falar com eles, e então... Ainz tocou seu rosto, desprovido de pele e carne. Os humanos eram as únicas espécies que evitavam os undeads. Ou era um fato imutável deste mundo. De qualquer forma, seus subordinados ainda estavam à frente de um exército de undeads. Sendo esse o caso, ele poderia causar uma boa impressão ao expor seu rosto e não esconder sua identidade. Ainz falou. Tudo bem, Hanzos. Leve-nos para onde ouviram esse som. Os Hanzos os conduziram pela edificação e entraram no túnel. O teto era bastante baixo, então deveria ter sido escavado por dwarfs. Em Yggdrasil, dwarfs eram universalmente baixos em estatura. Se eles tivessem cavado este túnel, provavelmente seria em torno desta altura. As orelhas de Aura se contorceram enquanto se moviam pelo túnel. Isso confirmou a precisão do relatório dos Hanzos. Ainz se esforçou para ouvir, mas não conseguiu captar o som que Aura ouvira. Ainz falou. Será isso? Está próximo. Aura falou. É difícil dizer. Eu não posso julgar a distância com precisão, por causa dos ecos. Ainz falou. Se estiver em linha reta, um olho arcano seria capaz de revelar a identidade do outro lado. Alguém sem a audição aguçada de Aura, derivada de classes raciais ou profissionais, não seria capaz de ouvir nada, devido à distância entre eles. No entanto, se eles se aproximassem, a outra parte poderia perceber a presença de uma longa procissão em movimento. Se alguém ouvisse um grupo desconhecido se aproximando deles, seu primeiro instinto, provavelmente, seria fugir, para sua própria segurança. Claro, ter Aura por perto significava que eles não seriam capazes de escapar, mas a oposição ainda poderia se esquivar dela, se eles pudessem usar teleportação, ou se eles tivessem habilidades que permitissem que eles se fundissem na Terra. A decisão mais sábia seria enviar Aura e os Hanzos, ou até mesmo o próprio Ainzir, já que ele poderia ficar invisível. Ainz falou. Então, vamos enviar as pessoas com capacidade de discrição a partir de agora. Aura e os Hanzos, vocês vão primeiro. Eu irei atrás de vocês. Shaltiar, você deveria esperar aqui. Shaltiar falou. Se esse é o seu pedido, Arinso. Ainz falou. Não, seria uma má ideia esperar aqui. Ainz olhou para o teto. Parecia um firme leito de rocha, mas nada era absoluto. Ainz falou. Justo. Volte para a edificação de antes, e espere que voltemos. Não, se eu fizer isso, os Hanzos também farão. Aura, você acha que as pegadas levam à fonte do som? Aura falou. Sim, elas estão indo para lá. A pessoa que os fez é provavelmente a fonte do som. Ainz falou. Entendo. Então, você pode me levar até lá. Aura sentiu. Ainz falou. Então, nós dois vamos em frente primeiro. Todos, exceto Aura e eu, seguirão para a edificação, na entrada do túnel. Se algo desagradável acontecer, particularmente a aparição de seres poderosos do nosso nível, recuem imediatamente. Nesse caso, faremos nossa própria fuga, por isso, não se preocupem. O destino de qualquer gate será a construção que Aura fez na floresta. Shaltiar falou. Entendido. Mas os dois ficarão bem sozinhos, Arinso. Ainz falou. Não tenho certeza. Bem, eu gostaria de pensar que ficaremos bem. Pode-se considerar falhas durante todo o dia e acabar chegando a lugar nenhum. Tudo que ele podia fazer era aceitar que ele estava comprometendo sua segurança até certo ponto enquanto agiam. Isso foi algo que Ainz aprendeu recentemente.
Chautiar não disse nada, o que o fez querer mudar de ideia. Ou melhor, pode ser que as ordens de Ainz não deixassem espaço para objeção, então, tudo o que ela podia fazer era obedecer graciosamente. Ainz partiu com Aura. Ele não usava magia, já que eles ainda estavam a alguma distância. Os dois caminharam em silêncio, por algum tempo, e então, o som alcançou os ouvidos de Ainz. Aura falou. Parece que quem está fazendo isso, está fazendo o possível para minimizar a quantidade de ruído. Ainz não sabia por que esse tópico surgiu, mas como Aura mencionou isso, provavelmente, deveria estar correto. Ainz falou. Isso significa que podemos assumir que o outro lado está em alerta também. Aura falou. Então, devemos começar fazendo a captura. Ainz falou. Só se eles tentarem fugir. Afinal, se nosso primeiro contato for violento, pode ser muito difícil ter relações amigáveis com eles no futuro. Aura falou. Compreendo. Então, deixe-me ir em frente e conversar com eles normalmente. Ainz falou. Prossiga. Então, vou me tornar invisível. Não, por segurança, eu vou seguir atrás de você enquanto estiver invisível, Aura. Se a outra parte entrar em fuga, não teremos outra escolha a não ser capturá-los. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.